Opa, estamos de volta, agora tudo arrumadinho. Voltando aqui ao assunto, pessoal, então, esse bate-papo é sobre essa modernização de SAP, né? Essa jornada para o S/4HANA, que é a versão nova do RP da SAP, né? No formato de contrato que a SAP agora comercializa seus produtos. E o bate-papo hoje aqui, pessoal, não é técnico, é mais executivo aqui para a gente entender, né, como é que foi essa decisão da hoje, essa formatação desse business case, né? Não é um negócio fácil de fazer, né, do ponto de vista executivo, tomar decisões. E aí eu tenho aqui meus convidados aqui, meus amigos, né? O André da área industrial, o Agostinho, né, o CEO da Hoje Papéis Especiais aqui no Brasil, e o Rodrigo Siqueira, o CIO, né? Então eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, para vocês conhecerem sobre eles, né? Pedir para o Agostinho começar. Bom, eu sou o Agostinho, eu estou presidente aqui na empresa há 11 anos. Eu não vou falar o tempo de empresa, porque aí não vem ao caso, viu, Fabrício? Nós somos uma empresa de capital japonês, como todos sabem. Somos o primeiro investimento 100% da Hoje no Brasil. Ela tem outros negócios aqui no país, a gente foi o primeiro. E um negócio extremamente complexo, competitivo, para o qual a gente precisou aí de ajudas muito importantes. Bacana. André, pode... Bom, eu sou o André Rocha, respondo pela diretoria industrial da empresa. Estou aqui também há algum tempo já, bastante tempo, aliás. E o que eu gostaria de ressaltar é que na área industrial ela foi diretamente impactada pelo SAP HANA, por esse projeto, uma vez que nós temos um alto nível de automação, um alto nível de links, né, entre produção e sistemas periféricos que suportam a produção. Então a gente tem bastante para contribuir nesse podcast. Legal, obrigado, André. E agora o Rodrigo Siqueira. Rodrigo Siqueira, sou gerente, né, de TI, automação da empresa. O Agostinho preferiu não falar, né, o tempo aqui. Eu vou contar o meu aqui, eu sou o mais novo, tá? Estou mais de 35 anos aqui. Então acho que é por isso que ele preferiu não comentar. Mas é importante, e o que o André falou é uma verdade absoluta, né? A área industrial é totalmente conectada com o nosso SAP. Então, nós temos o MES aqui, Manufacturing Execution System, né? Que a integração foi bastante complexa para poder tocar ela, fazer esse depara, né? do que a gente tinha aqui on-premise e depois ir para a nuvem, ter essa certeza dessa conexão funcionando. Tá? Então, acho que é bastante relevante isso também. Legal. Acho que o bate-papo com vocês vai ser muito interessante aí para os gestores que estão nos assistindo. E eu quero aproveitar esse momento aqui para falar para o pessoal, pode colocar perguntas ou comentários aí no nosso chat do podcast. A gente vai dar um tempinho no final para poder responder, né, o que o tempo permitir, né? E podem interagir, tá? E eu vou começar aqui o bate-papo até... né, fazendo uma pergunta aqui para o Agostinho da questão de, com esse business case criado aqui, né, e aí eu entendo que é criado a quatro mãos, né, o business, o próprio TI, né, mas a dificuldade, né, e o desafio de aprovar um investimento desse, né, é uma decisão que não é fácil, né, como vocês comentaram, é uma multinacional, responde para uma matriz lá no Japão, tem direcionamentos, né, tem toda essa questão do mercado em si, e eu acabo até falando, né? Poxa, o SAP que vocês tinham, que era o ECC, ele é muito bom, cara. Ele está aí há 20 anos no mercado, atende as empresas, foi customizado, vocês, né, mexeram ali neles. Redondinho. Então, assim, é difícil você chegar pro board da empresa e falar assim, cara, vamos melhorar um negócio que já tá bom? O cara fala, não, cara, você tem certeza, Agostinho? Então, conta pra gente como que foi essa interação, essa discussão entre vocês também aqui, né? Da área de negócio industrial, da área de TI. Bom, eu começo dizendo assim, o acionista, ele deposita um bolo de dinheiro na sua mão e a sua missão é multiplicar aquele dinheiro, né? Então,
O nosso dia a dia é falar de resultado, do nosso orçamento, o cumprimento das metas. E o ano de 2024 vinha sendo um ano difícil e sinalizava um 2025 extremamente desafiador. Quando nós propusemos o investimento, nós mesmos, que somos os responsáveis por fazer esse dinheiro se multiplicar, não tínhamos o convencimento de que a gente poderia despender de um capital, e mesmo entendendo todo o benefício que isso nos traria, né? E esse ponto eu faço questão de abordar dessa forma, porque foi o nosso time interno que abraçou a causa, diante de uma meta que eu pessoalmente coloquei, especificamente para o time de TI, que eu falei, olha, só vai sair se a gente conseguir nesse modelo aqui. Alguns meses passaram, salvo erro 2 meses, eles trouxeram para mim, a gente vai fazer, tá? Você falou, a gente vai fazer. E eu fico muito, primeiro, agradecido com isso, né? Uma equipe comprometida, engajada, para fazer acontecer algo que eu tenho certeza que é muito bom para nós. Como o André falou, a gente tem uma atividade industrial integrada, complexa, que necessita de base de dados, de inteligência, de automação, e foi com um olhar para esse lado que a gente decidiu por essa mudança. Legal, Agostinho. Acho que então teve um desafio também interno para a equipe, né? Acho que isso é interessante, né? Acho que fica aí a lição para os outros gestores aí, que eu gosto dessa questão de ter um desafio, né, para o time interno. E André, quando chegou vamos dizer assim, esse plano de negócio para você, falando assim, nossa, cara, a gente queremos modernizar o SAP por conta disso, daquilo. A gente sabe que nem tudo é para inovação, melhorar, tem coisas de obrigações legais, tem a questão de suporte SAP, né? Como que isso aí chegou aos teus ouvidos assim? Você falou assim, melhor eu dar uma olhadinha melhor nisso aqui, vamos ver se realmente vale a pena. Essa ideia de substituir, né, e entrar com o SAP HANA, ela já vinha sendo discutida, né, inclusive com a nossa matriz. Mas a decisão foi assim, como o Agostinho comentou, né? Falou, ok, então vamos fazer, tá bom, vamos começar. A primeira preocupação, e que nós transformamos em ação, né? Nossa fábrica é uma fábrica muito complexa do ponto de vista de processo, né? Então, são muitas matérias-primas importadas, são muitos clientes no Brasil e fora. Nós temos um número elevadíssimo de SKUs, né? Nós somos hoje papéis especiais. Então, nós praticamente não lidamos com commodities. E a especialização ela leva a uma diversificação muito grande de produtos, de processos. Então, nós entendíamos que não era um projeto da TI, era um projeto da fábrica. Acho que esse foi o primeiro ponto. Então, um projeto que, óbvio que a TI é o nosso norte, a TI são os nossos especialistas, junto com as parcerias, né, junto com os parceiros, mas que a gente precisaria de uma participação assídua e muito forte de quem toca o processo, de quem conhece o processo. Então, foi muito desafiador, nós entendíamos isso desde o início e acredito que um ponto fundamental para a gente ter conseguido fazer dentro do prazo e com poucas intercorrências, justamente foi essa participação, essa capacidade do nosso pessoal entender que era um projeto de todos, né? E através da equipe de TI, que foi sempre trouxe todo mundo para próximo do projeto, sempre ouviu bastante as necessidades, nós conseguimos implantar dentro daquele plano original que foi o fundamental para nós. Bacana, André. Acho que o negócio estando alinhado aí com os objetivos e junto com a TI também, né, Siqueira? Aí eu vou até perguntar para o Siqueira aqui o seguinte, para a construção desse plano de negócio, da modernização do SAP, é um negócio que não é fácil. Você tem questão orçamentária, você tem licenciamento, mudança de contrato, impacto na organização. Lógico que estando alinhado aí com o negócio fica mais fácil, mas a gente sabe que gera impacto, né?
Como é que foi essa montagem desse plano de negócio, Siqueira? Você acabou trazendo parceiros, você fez alguns benchmarks de mercado. Conta pra gente assim, poxa, como que você foi desenrolando esse plano de negócio? Não, com certeza, em 2021 houve uma expansão dentro dessa planta, né? E naquela época já se falava em modernização, transformação digital, muitas coisas nesse sentido, né? Então nós começamos a fazer um estudo. O que de verdade nós vamos fazer? Por que eu vou mexer lá no ECC, sendo que a SAP vai dar para mim garantia estendida depois de 2027, todo esse processo, né? Mas mesmo assim nós tomamos como uma não verdade, né? Vai começar em 2027 você fazer uma garantia estendida, onde eles vão te entregar de forma limitada, e existe um conjunto de informações que aparecem ao longo do tempo de estudo que você consegue tomar decisão clara. O nosso SAP ECC, ele é um Primes, aqui dentro. Então, eu tenho data center, equipe aqui dentro, gastando energia, todo esse processo, parceiros de negócio, né, atuando para funcionar, e você começa a gastar muito dinheiro para manter o velho. E os hardwares, principalmente, ele tem uma limitação de tempo. Você vai ter que ir lá e trocar hardware, você tem que fazer um projeto muito parecido, que é, né, você fazer um heterogêneo, system copying, migrar de um ambiente para o outro, e você tem um aporte aí. Você começa a fazer as contas, os números eles começam a se fechar. Mas, além disso, né, tudo que você falou, você tem que olhar reforma tributária, como que a gente vai trabalhar? É um parte, eu já falo, gente, em 2027 a SAP já deixou claro, ela não vai mais dar suporte para o ECC, é só para não deixar parar. Então, existem muitas mudanças que vão estar vindo quando você começa a olhar a legislação, que se você estiver trabalhando com um ambiente antigo, por mais que ele seja seu código, tudo desenvolvido, tudo adequado ali, o sofrimento é muito maior, o custo acaba sendo maior, tá? E para fechar, acho que um assunto que a gente fala muito sobre migrar, quanto vale a pena, quanto não vale a pena, é assim, o quanto vai valer a pena. Porque se não fosse as pessoas, que eles acabaram de falar, se fossem as pessoas que topassem o barco, que tivessem a iniciativa de querer fazer, de querer entender. Pra você ter uma ideia, nós aqui, nós temos, né? Porque uma vez key user, as pessoas que continuam dentro da empresa ao longo do tempo são sempre key users, né? É igual cipeiro, uma vez cipeiro, sempre cipeiro, né? Essas pessoas, foram 32 pessoas. Você tem pessoas específicas das áreas. Elas adquiriram um conhecimento fantástico. E uma das premissas que a gente tinha para fazer a mudança é assim, eu tinha que garantir tudo que eu tenho no ECC que funcione no S4, para garantir que as operações elas sigam de forma transparente. Isso era uma premissa. Então eu tinha essa prerrogativa. O que eu vou mudar? Sabendo às vezes que tem mudança, mesmo assim, como eu vou fazer para cuidar disso? E nós também, nós viemos num ambiente que assim, veio de mais de 30 anos de customização, veio de lá do grupo, né, que hoje comprou o negócio, da Votorantim lá atrás. Então tem diversas configurações, enhancements que nós tivemos que ao longo do projeto estar descobrindo e mudando. Então foi feita uma limpeza bacana aí, tá? E eu acredito muito lá na frente. Agora ainda é cedo para falar dos resultados que isso vai trazer, o que está por vir, mas a expectativa ela é bastante alta. Ah, legal. Acho que esse aí, né, pessoal, é o tal do custo agora de não modernizar, né? Todo mundo está falando disso aí. É difícil você mensurar, né? Muito difícil. Mas está cada vez mais provado no mercado que quanto mais você fica defasado, mais você perde dinheiro lá no futuro para poder se aproximar da concorrência. Fala o custo de você modernizar e quanto que é o custo da obsolescência. Exato. Essa conta tem que entrar. Tem que entrar. A gente fez essa conta aqui ao longo do tempo. Tá? E bacana, ô Siqueira. E aí até SoftwareOne é parceiro da Hoje já, né, um pouco mais de 10 anos aí, e conheço um pouquinho o ambiente de vocês, né? E até, fazendo até propaganda aqui do Siqueira, né? O plano dele foi muito bom, né?
Só para compartilhar também com os gestores aí, não vou dar detalhes, mas assim, poxa, banco de dados era um DB2, tem a questão do on-premise, era não Unicode, aí coisa mais técnica, pode ficar tranquilo, André e Agostinho, mas assim, são atualizações que não... mas eram atualizações que não vinham sendo feitas e que cada um seria um projeto, vamos dizer assim, né? O Siqueira conseguiu montar esse plano de um jeito que ele colocou vários projetos em um só. Então, isso aqui acelerou assim de uma forma muito, muito grande a evolução da hoje. E inclusive essa questão do... Só mais uma pergunta para o Siqueira, a questão desse plano de negócio com relação ao investimento, né? A gente sabe que muda o contrato com a SAP. Antes você pagava ali o on-premise que o Siqueira falou. É assim, cara, eu comprei, é meu, eu boto ele para rodar do jeito que eu quiser. Agora tudo é subscription, né? É SaaS. Então eu tenho que fazer um plano aí de 5 anos, FUEs. Né? FUEs e tal. Aí também essas siglas não precisa ficar com medo não, André. Até eu tenho medo dela. Mas o Siqueira conseguiu montar esse plano financeiro nesses 5 anos, né? Eu acho que ficou muito interessante, né? Aí, não sei se o Siqueira quer comentar um pouquinho, não precisa de detalhes, lógico, né? De valores e tal, mas assim, de como você tem possibilidades de estar, em vez de você ter um investimento inicial muito alto, você conseguir diluir isso aí durante o contrato e tal. Acho que esse é um outro ponto que também foi muito interessante, que poucas empresas no mercado conseguem fazer, né? Não, com certeza. Quando a gente fala em usuários aí de SAP, lá no ECC você compra um número de licenças e depois você só paga uma taxa de manutenção anual. Hoje não é mais assim. Fica aberto, você pode colocar quantos usuários você quiser. A conta vem automática depois. E para chegar nesse número, quando a gente já tinha um ambiente que já estava bem parametrizado. Eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal da minha equipe, que sentou ali e começou a fazer desenhos. O que eu faço? Quais são os acessos que eu posso evitar? Como trabalhar a nível de objetos e falar para as pessoas, olha, isso você não vai fazer mais. Isso é bastante complexo. E hoje, a gente olha o que a gente fez lá atrás, eu fico imaginando, a gente conseguiu dar um chute e acertar o gol, mas sem ter uma certeza absoluta. A gente tinha planos. Se eu tenho um problema, como que eu trato? Porque nós estamos falando de projeto, e eu acho que é importante entrar nesse detalhe. A gente fez um projeto, a gente comprou um projeto lá para fazer o S4, a migração, mas que viraram 4 projetos no meio do caminho. Nós estamos falando de perfil que é extremamente complexo, extremamente complexo. Uma FUI, a gente tem lá um número adequado para entrar no Privacy Edition da SAP. A gente está lá nos servidores da SAP, né? E uma FUI, ela consome e ela dá acesso ilimitado. Aí você tem bastante de exibição, quer dizer, uma FUI é para um para um. Se você pegar a Core, é 5, e você tem a Service, que é 30. Então, como você faz com que as pessoas mais exibam e menos movimentem? Né? Isso foi bastante grande. Então, esse foi um outro ponto extremamente relevante, a questão que nós tivemos em migrar e eliminar dados. Foi um projeto muito complexo, já visto que você tinha lá, se você olhar a produção, o ambiente produtivo, um pouco mais de 7 terabytes de dados. Nós temos 200 gigas. Você fala, mas como? Então, você tem muita informação que talvez não tinha tanta relevância. De fato, a gente consegue buscar esses dados, mas eu acho que quando você faz uma migração do ambiente e você toma essa decisão com todo mundo apoiando, é como se fosse fazer um greenfield, mas com o olhar de quem já conhece o que tem. Tá? Então, isso é bastante relevante. Eu falei desses dois. Tá? A reforma tributária, trabalhando junto com essa migração de projeto que veio... Gente, trabalhamos bastante, foi final de semana, foi horários extraordinários para acontecer. Aí eu acredito que as empresas também passaram por isso, não foi novidade nossa. Mas nós, todas, aliás. Todas. Mas nós conseguimos. Algumas ainda não. Né? Teve outras aí que quiseram absorver o risco. Né?
Mas a gente conseguiu fazer, né, essa migração aí em tempo recorde, né? E o quarto processo, que não menos relevante, é você conseguir treinar as pessoas das coisas que elas sabem que elas vão fazer diferente. Como que você faz? Você fala para a pessoa que ela não vai mais fazer desse jeito. Cara, não consegue entender. Eu não consigo, você não consegue, a gente não consegue entender. É porque você já faz, eu tenho o meu óbvio lá. Né? Então, o pragmatismo pega essa hora. Eu já tenho, eu entrego essas informações para o meu board, para quem pede. Eu vou mudar, vou ter que aprender de novo. Isso pegou bastante. Então, trabalhar com isso foi basicamente um projeto. Teve um usuário que falou, olha, esqueça tudo que você aprendeu. Você vai ter que aprender tudo de novo agora. Aí você tem um mês para dar o go live disso, sabe? Então aconteceu bastante cenários assim. É desafiador, mas depois, olhando o dia de hoje, olhando hoje a gente trabalhando, isso aí é bastante gratificante para a empresa e para essas pessoas também. Tá? Legal, Siqueira. Acho que pontos importantes. Então, são vários projetos em um, como eu falei, né, pessoal? E agora eu vou falar sobre a execução do projeto. E aí eu vou perguntar aqui para o Agostinho, né, como CEO aí, né, da empresa. O projeto deu muita dor de cabeça, Agostinho. Foi um negócio que gerou muito conflito, muita teve escalação, muita. Conta pro pessoal, assim, compartilha com o pessoal que você pode, obviamente, né? Da sua percepção, também do seu histórico de projetos que você já executou em outros momentos, né, e tal. Qual foi a sua percepção? Foi um negócio muito... Uau! Quebrou tudo? Não? Você sabe que a primeira implantação do SAP da nossa empresa, quando ela ainda era Votorantim, eu participei, né? Rodrigo também estava lá, faz tempo isso. E quando a gente veio, né, quase 30 anos depois, fazer essa, eu chamo de implantação, né? Eu chamo de um novo projeto, eu vi se repetir vários problemas. E isso me faz relembrar que quem faz mesmo acontecer o projeto são as pessoas. É super importante o engajamento. Eu ia lá na sala, eles chamavam a sala de combate, de guerra, sei lá eu como que era lá, mas eu via pessoas que estavam ali, saíram da operação. Eu saí da operação quando eu implantei o SAP lá em 98. E isso se repetiu, as pessoas fazem acontecer. E eu já esperava acontecer o desespero. Agostinho, olha, não vou entregar para você, né? Eu sou aqui o responsável por levar para o acionista o nosso resultado, as métricas, os indicadores. O japonês ele é muito focado, né, em olhar desempenho operacional, o desempenho financeiro da empresa, e as pessoas vinham com essa ameaça, né, vamos dizer assim, olha, nós não vamos entregar, para com essa implantação, vamos redefinir, olhar novamente aí o escopo. E a gente atrasa um mês o projeto. Nós conversamos aqui internamente várias vezes, a gente se reuniu, deu atenção a esse usuário, né, que veio com essa preocupação, e nós não atrasamos a implantação, não levamos um mês adiante, a gente ponderou, teria problema sim, e a gente estava aqui para fazer a administração desses problemas, né, com o nosso parceiro, inclusive, mas o ganho seria que a gente fizesse a implantação. Como o Rodrigo falou, é gratificante ver isso, porque as pessoas trouxeram com uma preocupação e não como uma torcida contra. Eles queriam manter a operação viva, fornecendo dados, né? Eles sabem o nosso cliente interno, né, que é o acionista, o quanto é exigente. O japonês, aqui dentro a gente dá uma fama para ele pergunta milhares de vezes, milhares de perguntas diferentes, e graças a Deus a gente sempre teve as respostas, né? E óbvio,
as pessoas ficam com receio. Poxa, eu não vou conseguir responder. Uhum. E aí o incompetente sou eu que não consigo responder, e eu sou aqui só um usuário. Então a gente passou sim por isso. Teve bastante problemas, mas não foi nada que parasse a operação ou que me fizesse dar a cara lá para o acionista e falar assim, olha, me espera um pouquinho aí que eu não tenho dados para te fornecer. Eu falo isso com bastante alegria, assim, porque eu não imaginava que seria algo sem problemas. Não teria pessoas fazendo, a gente teria dado para uma inteligência artificial. Afinal, o histórico de implantação já existe, né? Mas cada implantação é uma história nova, traz desafios novos, problemas novos. E eu concordo num ponto que o Rodrigo abordou, que é o aprendizado dessas pessoas. É uma chance singular de entender mais do processo da empresa. Que, como disse o André agora há pouco, é complexo. É muito complexo. Dá uma refrescada até no conhecimento da galera, né? Até nas atividades do dia a dia, né? Refresca, questiona. Por que não mudar? Porque a nossa área de conforto é dizer, pô, mas eu sempre fiz assim, e agora você vem falar porque eu vou mudar. Isso eu acho extremamente saudável. Tira você do conforto, realmente fica meio incomodado com aquilo. Mas te dá a oportunidade, por exemplo, de reduzir o seu estoque de dados em sistema, que custa dinheiro hoje. Exato. Não, legal, Agostinho. Acho que bacana. Então, assim, realmente fazer essa gestão das pessoas, os anseios, né, que você comentou, não é fácil. É desafiador. E parabéns, porque realmente numa implantação de RP, eu acho que acontece muito, né? Então, mas o importante é que nada quebrou, você sempre teve os números, então, como você falou, né? Ufa! E os parabéns têm que ir para essa equipe, né, que participou. Claro. É um montão de gente. Nós falamos de 30 pessoas aqui. Eu arriscaria dizer que é o 30 triplo diretas, disso. Né? Tem muita gente envolvida, tem uma massa de conhecimentos enorme sendo reciclada, colocada num novo formato em diversos aspectos do sistema. É bem legal. Legal, Agostinho. E André, nessa execução, e aí, legal que você conseguiu engajar as pessoas e tal, então provavelmente você colocou os key users, né, para poder participar do projeto e tal. Conta um pouquinho como que você acompanhava o feedback deles, qual foi sua percepção de como foi o projeto, a execução em si, né? Eu queria complementar, inclusive, a fala do Agostinho e do Rodrigo. Eu tenho certeza que as nossas pessoas saíram melhores do projeto do que entraram. Com certeza. Desde o começo nós encaramos isso como uma oportunidade para rever os nossos processos. Então, se existiu essa otimização que o Rodrigo comentou, esse feedback positivo que o Agostinho também comentou, foi justamente graças a esse espírito de enxergar uma oportunidade dentro do desafio, né? Porque, afinal de contas, fazer diferente o que eu já faço há 30 anos requer uma visita nos meus conhecimentos, nos meus procedimentos, nas minhas práticas. Então, isso foi muito importante para que as pessoas realmente saiam melhor. Diria que hoje, certamente, os nossos processos estão mais robustos pelo novo sistema, pela nova plataforma, mas também pelo conhecimento adquirido dessas pessoas que participaram diretamente do projeto. Eu costumo brincar com o Rodrigo aqui no dia a dia, né? Poxa, Rodrigo, eu não acredito, né, que o meu operador lá da máquina de papel, se ele não tiver no nosso sistema MES, que o Rodrigo comentou, se ele não tiver uma ordem aberta, se travar a ordem, eu tenho que parar minha produção, né? Mas o nosso sistema é assim, né? Então, quando você aproxima muito a TI da TA, né, você faz o suporte próximo da operação, tudo está interligado, então tudo tem que funcionar.
Então, hoje, a equipe do Rodrigo, a nossa equipe de TI, ela não é uma equipe de TI, ela é uma equipe de TI e TA, né? TA na tecnologia de automação, porque os sistemas são totalmente interligados. Então, hoje, se não funcionar, eu paro o processo. Né? Não tem mais aquela oportunidade, aquela possibilidade de falar, não, eu vou fazer aqui, depois eu aponto. Ou no turno seguinte eu dou um jeitinho. Ou eu espero no domingo, na segunda vem aqui a equipe do Rodrigo e eles vão me ajudar, enquanto isso eu vou produzindo. Não funciona dessa forma. Então, realmente, nós estamos casados, né, com a tecnologia. Né? Eu diria que a tecnologia está intrínseca do nosso processo. Quanto ao acompanhamento do projeto, o Rodrigo, a equipe, toda a equipe, fizeram de uma forma bem clara o desdobramento do projeto. Né? Então, foi feito um trabalho de planejamento muito bem detalhado, com um trabalho de comunicação. O plano de comunicação do projeto foi muito bom, muito claro. Nós tivemos inúmeras dificuldades na conversão, mas na condução do projeto, da forma como nós comunicamos, da forma como nós nos reunimos e tratamos e planejamos, todo mundo tinha clareza nos desafios, clareza nas informações. Então, juntando a isso com a participação assídua das pessoas, nós não tivemos assim grandes, pelo menos o Rodrigo não chegou até mim com a faca no pescoço, né, nenhuma vez, né, de tipo, olha, agora eu preciso que você me ajude com isso. Não foi. A condução foi de uma forma tranquila. Óbvio, como o Agostinho comentou, a gente tem certeza, é um projeto, né? Não é um processo. Projeto significa fazer uma coisa que nós nunca fizemos, uma coisa diferente. Então, isso traz incertezas, isso requer maturidade das pessoas. Né? Então, no finalzinho ali, né, óbvio que as pessoas tinham insegurança, sempre questionavam, poxa, mas será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas aí, olhando todo o projeto, olhando da forma como foi construída, as bases do projeto foram construídas e como foi conduzido, a gente tinha certeza que não havia risco, sim, mas nada que a nossa equipe não pudesse resolver. E foi isso que aconteceu mesmo. Né? Sim, sempre tem um deslize, são muitos dados, um sistema muito customizado, 30 anos de customizações, por uma fábrica extremamente complexa. Então é natural que um ou outro arremate fosse necessário durante a transição. Isso aconteceu. O primeiro mês, o mês de janeiro, nós esperávamos até mais dor de cabeça com o fechamento de mês, com o fechamento dos custos, né? O fechamento do ano tem isso também, né? Nós migramos na virada do ano, mas eu diria que, assim, de uma forma bem realista, os problemas nós não sabíamos exatamente quais seriam, óbvio, né? Mas nós sabíamos que tínhamos pessoas e a estrutura pronta para nos suportar, e foi isso que aconteceu. Não, legal. E não parou nada, né, André? Não parou nada. Ufa! Então, nada. O mais importante, né? Nenhuma máquina parada. O André falou uma coisa aí. André, na verdade eu fui com a faca, só que não estava no pescoço, estava aqui atrás. A empresa que roda 24 horas por 7 e você sugerir para a indústria que você precisa ter uma parada mesmo. E aí não é só parada da indústria, porque quando você para a indústria, você para clientes, fornecedores, logística, tudo, toda né? a cadeia de supply. Né? Uhum. Então, a gente tinha que fazer isso. Foi feito um plano de cutover lá, técnico e operacional, que acabou, né, de uma forma ou outra, dando essa dinâmica. E o pessoal abraçou a causa mesmo. Tá? Então, legal. Isso é legal. Tá. E aí eu preciso contar um bastidor aí, Fabrício. Opa, pode falar. E a gente não tinha escolha de não apresentar números, resultados para o nosso acionista. Uhum. Porque ele nem estava ciente que a gente estava fazendo uma implementação desse tamanho. Pois é. Porque lembra que lá no ano anterior eles tinham dado o mandato, não o implante. O mandato era esse, por causa de orçamento e tudo mais. E nós tomamos o desafio. Né? Então, era uma coisa assim, nós estamos abraçados aqui e não é para morrer junto, não. É para a gente ser vencedor. Então, isso eu falo agora assim, com uma extrema alegria mesmo, de algo que deu muito certo. Né? Problemas teve, tá? Tem problemas e vai ter,
Nos 30 anos da outra versão, a gente teve sempre também. E a gente está aí para administrar. Mas eu gosto de contar isso porque se falar só de uma maneira romântica, né, que foi tudo lindo, maravilhoso, não, deu problema. E é para isso que as pessoas estão aí trabalhando, contribuindo, né, colaborando para que os projetos aconteçam. Interessante. Então, mataram no peito aqui, o time aqui falou, opa, vamos implantar. Foi corajoso o negócio. Não, parabéns. E Siqueira, falando um pouquinho aqui hora da execução do ponto de vista tecnológico, né? Assim, acho que você teve outros desafios que não foram de negócio, né? Seria conectividade, ir para a nuvem, né? Integração com os sistemas, conversão do código que era do SAP ECC por S4. Conta pra gente aí o que mais pegou, o que trouxe também alguma coisa, você falou assim, nossa, né? Acho que eu entendi que teve usuário que deve ter falado assim, poxa, por que a gente não fez isso antes, né? Mesma coisa acho que deve ter acontecido no TI, né? Tipo assim, poxa, por que a gente já não botou essa outra infra de integração, de conectividade? Conta um pouquinho pra gente aí a percepção do lado da TI. Teve cenário que não é que por que a gente não fez isso antes, por que a gente estava fazendo isso antes? Tem algumas coisas que elas aparecem só depois, né? Depois que você vê lá. Mas olha, falando de integração, que você comentou, nós temos integração com o MES, integração com o governo, com o banco, com outras aplicações que o negócio requer. Todas elas tiveram problemas. Todas. Não teve uma que fala assim, essa foi lisa. Foi fazer apontamento de produção, tinha os especialistas da área industrial, deu problema. E a gente teve o pessoal tratando e configurando. Eu me lembro da virada para dar go live, aquela história do go no go mesmo, e a gente não conseguia fazer integração para gerar nota fiscal. Se não sai nota fiscal, você não dá um go live, gente. Isso é fato. E o Danilo, que ele estava com a gente no projeto, ele era o responsável, ele fazia a gestão dessas integrações. Ele estava aqui, era por volta de umas 2 horas da manhã, falando com a Índia, para que a gente conseguisse fazer essa conexão para sair essas notas. Então, se você for olhar no LinkedIn, olhar nos posts, você vai ver que teve caso lá, o cara 2 horas da manhã postando uma nota, que ele conseguiu gerar aquela nota, né? E isso aconteceu para vários cenários. Você vai fazer banco, mudou, porque quando a gente fala em migração de ambiente, tá bom, é SAP para SAP. Não é SAP para SAP, gente. O RISE, o HANA em si, teve muitas mudanças de problemas que tinham no ECC e que agora você tem que tratar na raiz. Você não consegue fazer carga com erro, cara. Dá muitos problemas para você fazer aquilo. Então você tem que arrumar. E aí você pensa que está saneado, não está saneado, e faz ajuste de novo. Tá? Banco, código de banco, esses processos que você tem essa integração, não adianta falar que é redondo. Tem que ser específico e tem que olhar. E é assim... tem que entrar redondo. É uma lista de itens que aparecem no meio do caminho e que você tem que pegar um por um e tirar da frente, tira esse e distribui, né? O parceiro foi muito importante, a Software Run, junto com, né, a parceria foi fundamental, porque teve um certo momento que a nossa equipe não ia dar conta de fazer. Então, a gente conversou e eles pegaram atividades e falaram, não, vamos fazer juntos, para tirar da frente. Porque hoje, diretamente dentro do projeto, olhando TI, fora essa parte de infraestrutura, de cyber, todas essas conectividades, nós éramos em 4. Eu mais 3. Eu não participava no passado de reuniões que são relevantes. Lógico que eu buscava insights, mas a prioridade é ficar no projeto. Tem momento que eu desci bastante para o operacional, para entender, para atuar, para poder desenrolar. E foi tudo em cima da linha. A gente tinha gordura no projeto, comia por causa do problema. Ia lá, estudava de novo outro processo. Então, foi bastante emocionante. Emocionante. O que eles falaram, a gente veio com customizações de 30 anos.
Tem coisa que quem conhece, eu não sei quem são as pessoas que estão vindo, mas tinha informação, tinha coisa da KSR. Você lembra da KSR? KSR, nosso processo bancário era da KSR. Cara, quantos anos? E para você descobrir e tirar isso do fonte? Então, a BAP olhando, pessoas que conhecem processo, sabe? Então, de certa forma, né, Siqueira, aconteceu a mesma coisa que o André colocou na perspectiva de negócio, de tipo, fortaleceu, no caso, a gestão do processo, aqui fortaleceu a área de TI também, né? Hoje a gente tem o nosso ambiente mapeado, desenhado, todos os testes foram gravados, né? A gente tem lá o ALM tudo registrado, então isso facilita muito para a gestão do conhecimento. Tem um problema? Qual foi o cenário que foi testado e que deu certo? Está tudo lá documentado. Tem muitas coisas que não tinha, a gente começou a descobrir ao longo do tempo. Isso acabou. Tá? Então você vai no código, você acha, no código você tem documentação. Então esse histórico é fundamental. Jogamos muita coisa fora, que realmente estava lá e não servia para nada. Uma coisa é você procurar uma agulha no agulheiro, outra coisa é procurar uma agulha no palheiro. Né? E a gente estava assim. Então, entendi. É importante. Não, bacana. Acho que casou muito com o que o André falou também na área de TI, né? E falando de resultados, né? O que vocês perceberam com relação aos ganhos? Vocês acabaram mencionando alguns, né? Mas tem mais alguns assim que aí você, Agostinho, André, ou Siqueira querem compartilhar, tipo, poxa, ficou melhor a performance, simplificou alguns processos, assim, o que o S4HANA, né? O André trouxe aí que, poxa, ajudou na gestão de processos, blindou mais ali para o pessoal fazer melhor, né? Vocês comentarem um pouquinho aí dos resultados. A gente revisitou muitos dados, né? Então, acho que o primeiro ganho, assim, notório, é que a gente tinha muita informação desnecessária, né? Que em algum momento foi necessária, né? Ou algum momento que foi criada no longo tempo aí de ECC. Então a gente teve a oportunidade de fazer um limpa, né? Fazer um 5S na digital Boa, no nosso 5S. sistema, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. A gente tinha ordens de fabricação, a gente tinha dados de qualidade, tinha dados de informações de processo de produtos que a gente já não fazia mais e por algum momento, por algum motivo, ficou no sistema. Então a gente teve essa oportunidade de fazer realmente um 5S, fazer uma limpeza geral, fazer uma otimização geral. Acho que esse foi o primeiro ponto. Eu até queria voltar num ponto aí, do pós, né? Falando do pós. Uma medida que a gente tem muito grande, que é muito realista, né? Que mostra bem a nossa realidade, é o quanto depois do pós que nós de problemas levantados pelos operadores, né? Pelas pessoas, né? Então, nas nossas reuniões de time, de áreas, né? Sim, houveram. É um termômetro que nós temos, né? Então, se você tem um problema na fábrica, esse problema ele vai ser tratado, ele vai ser revelado nessas reuniões, né? Que nós chamamos de shop floor management. Então, foram muito poucos, né? Assuntos assim que o operador trouxe e falou, olha, isso aqui está muito grave, está me afetando, pode acontecer alguma coisa maior. Então, temas críticos na produção foram muito poucos. Óbvio que quando você vem para uma área administrativa, área fiscal, área financeira, onde o fluxo de informações é maior, depende do fechamento, sim, aí teve um pouquinho mais, mas assim, tudo dentro de um limite de controle bem aceitável. Eu não diria confortável, mas de um limite que não extrapolou a nossa margem de confiança do projeto, né? Então, eu acho ainda, Fabrício, que é cedo para a gente falar de outros ganhos. Talvez o Rodrigo tenha percebido alguma coisa em termos de performance de equipamento, performance de sistemas, né? Que ainda nossos usuários talvez não tenham percebido. Eu acho que é muito cedo ainda. Mas a gente, como o Rodrigo falou, é um investimento, a gente pensa muito no futuro e a gente tem grandes expectativas, né? Até como facilidade para a gente fazer novas customizações ou fazer novos desenvolvimentos num ambiente mais amigável, né? Com ferramentas mais potentes e de domínio maior nosso, para que a gente possa fazer, por exemplo, a reforma tributária ela não tá, é um assunto que não está encerrado, muito pelo contrário, né? Algumas coisas foram feitas, muitas coisas foram feitas, mas ainda existem algumas pendências, né? Principalmente por parte do governo, né? Então a gente tem muita confiança.
se fosse no ECC, a gente estaria muito mais travado para fazer isso. Eu sinto que com o HANA as coisas estão mais na mão. Nós temos mais ferramentas, né? Nossa equipe tem mais ferramentas para poder, com a agilidade necessária, fazer as implantações necessárias, fazer as melhorias ou fazer as adequações necessárias. Acho que a gente vai sentir muito ainda daqui para frente, um curto período de tempo, a gente vai sentir muitos benefícios aí, muitos ganhos. Pô, bacana essa visão, muito legal, André. Acho que realmente toda empresa acaba me passando assim uma percepção que o SAP ECC sempre é o bloqueador de melhorias, de inovação, porque você não vai investir num ambiente que vai sair de suporte, que não vai suportar a reforma tributária, porque o cara vai investir num sistema, né, que vai morrer, vamos dizer assim, né? Pois é. Então, acho que agora hoje tem esse caminho aberto aí para poder acelerar, né? Agostinho, se quiser colocar algum ponto aí de percepção sua final do... Eu estou com o André, eu acho que o que a gente ganha é em potencialidade. É cedo para a gente olhar e falar assim, tem uma cifra de ganho, um resultado. É cedo realmente. Eu considero que a gente ainda está em projeto, está estabilizando a operação em torno do sistema, mas eu tenho certeza que nós temos aí um ganho de longo prazo, um potencial que a ferramenta vai nos trazer e nos tornar... tenho umas ambições, né? Uma delas é ser benchmark dentro do grupo hoje. A gente sabe que com o ECC a gente já era. Em termos de práticas, de obtenção de relatório, de dados. Agora é mais ainda. É mais desafio, é mais potenciais também. Não, legal. Siqueira, quer colocar aí o que destrava para você na TI? Aí, para nós de TI, a destrava é gigantesca, né? Não olho mais hardware. Minha preocupação é a disponibilidade de dados. E eu acho que o nosso foco, pensando em indústria, acho que não aqui, todas acho que deve ter esse mesmo direcionamento, é fazer com que as informações comecem a correr atrás da gente, não a gente ficar correndo atrás das informações, né? Quando você tem ferramenta desse nível, a gente tem a aplicação do SAP, se você olhar, a gente tem o obedecer da SAP também. Isso, com esse projeto, facilitou muito. Você tem um data lake onde você consegue pegar informações em real time e onde a informação da controladoria, para quem tem que usar, seja aquela informação, ela é única. Não tem mais eu gero, aquele pode gerar, não tem mais esse tipo de discussão. Então, lá na frente, vai começar a aparecer. E aí cabe a nós também, principalmente TI, mas as pessoas que começam a usar a ferramenta, mostrar isso. Quanto eu tenho de benefício a partir do momento que, eu vou chamar aqui um engenheiro, ele não precisa parar, ir na máquina dele, entrar lá e pesquisar a informação, trazer, formatar essa informação. Ele vai fazer isso uma vez só. E isso vem pronto depois. Você começa a dar disponibilidade para as pessoas pensarem mais, olharem outras oportunidades, né? E o contrário do que se parece, pelo menos é o que a gente tinha em mente, eu vou colocar um SAP novo, o custo vai sumir. Tem diversos outros custos que eu não vou usar mais. Então, a tendência é começar a baixar custo e com melhor performance e com ferramenta nova no mercado. O que é você andar com... O prazer de você andar com um carro novo e você ter a resposta do acelerador do carro novo. Né? É bom, né? Do que um clássico. Né? Acho que é por aí. Tá? É isso mesmo. Bacana. Então, o que você quer me dizer é que o RISE aí ajuda, inclusive, a TI se aproximar do negócio, porque vai economizar tempo e dinheiro para poder fazer os projetos, né, que vão apoiar a empresa, né? Eu acho que eu gosto muito desse comentário do Siqueira, porque acho que esse é o grande ganho que acho que adotar o RISE, a SAP traz, né, no pensamento dela, né, da empresa tá mais voltada para o negócio e menos, né, para o hardware, para cuidar de coisas básicas de TI, né? Isso é commodity agora, né? Então, assim, você compra um SLA da SAP, né? Então tem esse ponto aí. Pois é. Pessoal, bacana, acho que
se deixasse aqui, a gente ia continuar aqui muito tempo aqui, disso, né? Então, mas vamos ter que respeitar aqui o tempo da galera que está participando, de vocês também, que tem bastante coisa aí para resolver no dia a dia, né? Só vou pegar uma pergunta aqui que o pessoal mandou, né? Teve algumas aqui que eu vi que já está mais ou menos... teve a questão que perguntaram se tive alguma limpeza ou melhoria de qualidade de dados. Então o André aqui já respondeu para vocês, pessoal, que sim, aproveitaram, né? O próprio Siqueira falou que aproveitaram esse projeto para executar outros projetos dentro dele, né? Então foi bacana. Perguntaram aqui se teve alguma interrupção da operação depois do Go Live. Não. Entendi que não, né? Não. Acho que foi bacana. Perguntaram aqui da integração, né, com relação da nuvem. Então teve esse problema antes do Go Live, mas foi resolvido ali, né, com o suporte da SAP. E aqui tem uma interessante aqui, aí não sei se alguém de vocês pode responder, né? O pessoal perguntou aqui se o negócio sentiu falta de alguma funcionalidade que tinha no ECC, mas que não tinha no S4. Porque acho que esse é um medo que as empresas têm, né? Vou lá pro S4 e o que eu fazia no ECC não tem, cara. Eu posso dar essa resposta para você de forma simples. Na verdade, a gente já falou isso aqui, né? Você lembra qual que era a premissa do projeto, para mim? Tem que continuar funcionando tudo. A premissa, para mim, era que funcionasse tudo que tinha no ECC no S4. Então, teve cenários que você não usa mais. Alguns a gente convenceu o pessoal que, olha, é assim agora. E outros, a gente trouxe o desenvolvimento. Porque uma das vantagens que você tem na migração é você pegar uma parte do fonte do código que você está lá e coloca aqui. Eu não mexo nisso. Tá? Então, não teve nada que você tinha lá que você não tem. Talvez uma forma diferente, mas todos os processos, todas as operações funcionando a todo vapor. Legal. Acho que essa pergunta é interessante pros, né, principalmente os gestores que estão escutando esse podcast, porque tem aquele receio, né? Poxa vida, pode quebrar alguma coisa, né? E aqui hoje, sendo uma indústria, poxa, vocês usam o SAP assim, vamos dizer assim, de cabo a rabo, né? Na cadeia de processo de vocês. Intensivamente. Então, acho que esse é um ponto interessante para quem ainda tem dúvida, tem receio de ir para um S4HANA, né? Mas bacana, eu acho que também vocês fizeram bem aqui a lição, né? Acho que ir para o S4HANA é como se fosse mudar de casa, né? Você saiu de uma casona ali, foi para um AP mais novinho, mais enxutinho, vocês tinham que escolher o que vocês iam levar para lá, né? Então não precisa levar toda a tralha para a nova casa, né? Então aproveitaram para fazer essa reciclagem. E bacana, acho que eu gostei muito de participar desse processo de vocês aqui, fico contente com o sucesso e agradecer a presença de vocês no podcast, André, Agostinho, Siqueira, e a presença de todo mundo aí online, e fiquem aí contando com os próximos podcasts do SAP Talks da SoftwareOne. Já falei aqui com o Siqueira, pessoal, a gente vai trazer membros do time dele para falar um pouquinho mais ali tecnicamente sobre o projeto, né? É relevante. Acho que vai ser interessante, então fiquem de olho aí. Isso é legal. Falar um pouquinho das dores, não só dos amores. Pode falar. Bom. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado pessoal. a vocês, Fabrício. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, tchau.